Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esse momento de sinal de esperança, onde o Senhor deseja verdadeiramente falar aos nossos corações, para que possamos mergulhar dentro desse mistério da verdade revelada e que o Senhor possa nos edificar, construindo em nós um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos sempre um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que amando a Ti possamos também amar todos os nossos irmãos. Hoje, sexta-feira, a leitura que a Santa Igreja nos dá é a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46. E nos diz assim a Sagrada Escritura: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá, bem escondido, e cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e comprar aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Para nós que cremos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que preço nós estamos dispostos a pagar? Porque nós vemos que na nossa realidade espiritual, as coisas elas têm um preço. Por exemplo, Jesus na cruz mostra o valor que Ele, como Rei e Senhor, nos concede. Santo Agostinho nos chama a atenção para que, quando duvidarmos de nosso valor, ou quando nos questionarmos disso, que nós tenhamos a capacidade de contemplar o Cristo crucificado, pois aquele é o nosso valor, o valor que Deus nos concedeu, de um Deus que derramou até a última gota de sangue na cruz. Então, as coisas, para que elas estejam em ordem, na ordem que o Senhor as criou, elas têm um valor concedido. E nesse momento, nessa passagem tão curta, mas ao mesmo tempo tão preciosa, apenas do versículo 44 ao versículo 46, qual é o valor que nós estamos dispostos a pagar por aquilo que tem valor? Uma outra meditação de Santa Teresa d'Ávila, grande Teresa, gigante Teresa, santa e doutora da fé, vai nos dizer que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Ou seja, para que as coisas tenham uma ordem, o Senhor colocou em cada uma delas um valor correspondente àquilo que elas merecem. Nessa passagem nós vemos como uma metáfora, pois nas nossas realidades mais simples, mais cotidianas, mais concretas da nossa vida terrena, pela fé, nós temos a capacidade de vislumbrar elementos da realidade divina. E é lógico que essa revelação, essa percepção, ela é gradual. Por quê? No primeiro momento, nós vemos que a pessoa, que o homem, ele encontra um terreno e que nesse terreno há um tesouro precioso. E ele vende tudo que tem para comprar o terreno, para ter acesso a esse tesouro. Porque, na verdade, esse tesouro é de um valor inestimável, é um valor infinito, incalculável, inatingível apenas pelo esforço daquele homem. Depois, o comerciante de pérolas, ele já tem uma percepção até um pouco mais direta, pois ele não encontra apenas um campo, ele consegue conceder o valor às próprias pérolas. E ele vai, vende tudo que tem,
e compra aquela pérola que ele encontrou e que sabe do valor dela. Queridos irmãos, tanto o tesouro quanto a pérola são uma metáfora daquilo que é a graça divina, a verdade revelada, o céu conquistado por nós, que tem um valor inestimável e por nós, apenas pelas nossas próprias forças, inatingível. Contudo, ainda nessa realidade de fé, porque não vemos ainda Jesus face a face, Jesus não tinha fé, porque ele via Deus face a face, ele via o Pai face a face. Nós ainda não. E por isso, nós ainda estamos submetidos a uma realidade de fé. Mas pela fé, como diz na carta aos Hebreus, nós temos contato com uma realidade que ainda não conhecemos plenamente. Mas às apalpadelas nós vamos, pela graça divina, tendo contato com essa realidade que amplia o nosso horizonte, amplia a nossa percepção, para vermos que, já nesta vida, há elementos que, se formos dóceis, se tivermos foco, se formos conduzidos pela graça de Deus, elementos de realidades que com certeza nos projetam a uma realidade que transcende essa vida, que nos leva ao céu, que nos leva a um transcendente. Contudo, exige-se um esforço. Por isso que, para nós, católicos, as obras elas são importantes. Porque, na verdade, se amamos a Deus, nos colocamos em obediência a Ele para fazermos aquilo que Ele nos manda. Quem de nós teria a capacidade de, por si só, a capacidade e a ousadia de fazermos o que Jesus mandou na Santa Ceia? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isso é uma ordem. Porque o amar ao próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, também é uma obra exigida. E aqui o que nos é exigido é que nós tenhamos a docilidade, a submissão, a obediência, para que o Senhor possa nos ordenar interiormente, ordenar a nossa existência, e para que nós possamos ter a percepção de que na criação toda há uma ordem e que devemos dar a cada coisa o seu devido valor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Essa realidade transcendente, esses elementos que nos levam a ter uma relação íntima e direta com Deus, é isso o que deve ter urgência, premência, o que deve ter prevalência sobre toda e qualquer coisa. E como que nós vamos demonstrar essa prevalência? Demonstrando o quanto nós estamos dispostos a pagar por isso. Veja, a graça nos é concedida gratuitamente. Contudo, estarmos dispostos a viver nessa graça, é isso que o Senhor nos pede. Entrai pela porta estreita. O Senhor nunca nos escondeu que deveríamos despender de esforços correspondentes ao valor de cada coisa. Se quiseres vir até mim, seguir-me, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Pois quem quiser ganhar sua vida terá que perdê-la. Queridos irmãos, o questionamento de hoje é esse. Nós estamos dispostos a pagar o quê? Por aquilo que não tem preço. Por aquilo que já nos é conquistado por graça, mas que, ainda pela nossa natureza decaída, nós precisamos lutar para bem vivenciá-la. Como São Paulo. Muitas vezes não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. O que nos dá o conforto é que o Senhor, se estivermos abertos, um coração aberto, Ele vai fazer com que essa luz, assim como esse dia aqui, esse sol que começa já a despontar de maneira mais firme, mais forte, e vai iluminando aquilo que era trevas, vai colocando a sua luz sobre aquilo que era escuridão e que nem
as apalpadelas conseguiríamos ver. Queridos irmãos, que nós tenhamos a coragem e a capacidade de que Ele possa verdadeiramente fazer resplandecer essa luz em nós e que, com humildade, peçamos a graça suficiente para lutarmos por aquilo que vale a pena. Só uma coisa é o fundamental, é o essencial. Muitas são importantes, mas apenas uma é o essencial: a presença de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, concedendo a ela o seu devido valor nessa ordem da criação, e tudo mais nos será acrescentado. Queridos irmãos, Deus abençoe esse dia, que a força do Espírito Santo nos conduza para o encontro com a graça de Deus e que, se você gostou desse like, por favor, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, dê o seu comentário de engajamento e juntos vamos vivenciar a busca por essa luz para que possa nos iluminar sempre. Deus abençoe.